Olá, nós somos os estudantes Kelly Silva Vitrago e Luciano Leite Júnior, e hoje a gente vai apresentar um estudo chamado Raio-X de Integridade, onde a gente analisa o programa de compliance da CPFL Energia. Nosso objetivo é entender como a empresa estrutura seus mecanismos de controle, transparência e ética. Aqui a gente apresenta o principal resultado da análise. De forma geral, a CPFL Energia possui uma estrutura de compliance sólida, com práticas bem estabelecidas. Por exemplo, ela tem gestão integrada de risco, certificação ISO 37001 e o canal de denúncias independente e participação da alta administração, que são pontos relevantes e pontos bons. Por outro lado, no lado direito, a gente identifica algumas falhas de transparência, como a falta de informação pública sobre prazos de investigação, composição do conselho, auditor externo e métricas de treinamento. Ou seja, internamente, o sistema funciona bem, mas há pouca visibilidade. Externamente, há pouca visibilidade. Para fazer essa avaliação, existem 4 pilares principais. O primeiro é a governança, liderança e dados, que analisa o papel da auto-administração e a proteção de dados. O segundo é a gestão de riscos e controle, que observa como a empresa identifica e monitora os riscos. O terceiro é o ecossistema de denúncias, que funciona com os canais de ética. E o quarto é a auditoria e conformidade, que envolve certificação e validação externa. Esses 4 pilares formam a base da integridade organizacional. No primeiro pilar, a gente analisa o chamado Tone H. Top, que é o papel da alta liderança na promoção da ética. A alta administração e o conselho participam diretamente da definição dos riscos e das políticas da empresa. Existe também uma diretoria específica dedicada ao compliance, com áreas como auditoria, risco, controles internos, ética e proteção de dados. Tudo isso é sustentado por um código de conduta ética. Porém, há falta de transparência em alguns pontos, como o número de profissionais e o nível de capacitação da equipe. No pilar 2, riscos e controles, trata de gestão de riscos que funciona como um ciclo contínuo. Primeiro ocorre a identificação e avaliação dos riscos, depois esses riscos são mensurados com limites definidos pelo conselho. E no terceiro, há o tratamento com plano de ação quando necessário. E por fim, o monitoramento contínuo dos indicadores automatizados. Apesar disso, existe uma certa opacidade tecnológica, pois não temos detalhes públicos sobre os sistemas utilizados e nem as métricas claras de treinamento. Ou seja, o processo existe e funciona, mas falta transparência para o público. Olá pessoal, então um pouco sobre a anatomia do ecossistema de denúncias da CPFL. A entrada da denúncia é disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, sendo por telefone, por e-mail, aberta ao público interno e externo, aceita todo tipo de denúncia, além de consultas e dúvidas. Sobre o processamento das denúncias, é operado por terceiro independente, que se chama Contato Seguro, é um canal anônimo, então a investigação é conduzida pela área de ética e integridade, com reporte a fóruns executivos. Sobre a saída e algumas lacunas. As medidas disciplinares são aplicadas, porém não há prazos públicos detalhados ou tempo médio de resposta. Falta de uma política formal explícita contra represálias, ou seja, o que acontece com os denunciados, né? Sobre validação, auditoria e aderência regulatória. Base regulatória baseada na lei anticorrupção, possui uma certificação internacional que seria ISO 37001, possui auditoria interna estruturada com plano anual baseado em risco, com aprovação pelo Conselho e acompanhamento contínuo. Alguns elementos não divulgados no caso, mas não que não existam, seriam auditoria externa especificamente para o canal de denúncias, e também não há menção sobre as normas contábeis que são utilizadas. Agora, sobre alguma assimetria de informação com a prática operacional, é a divulgação pública. Então, a prática interna confirmada seria opera canal de denúncias via terceiros independentes, conduz as investigações de violações internamente com equidade, possui um conselho de administração e comitê de auditoria ativos. Também tem um código de conduta que se aplica rigorosamente aos fornecedores também. Agora, alguns pontos aqui que são algumas lacunas que não necessariamente não existam na empresa, mas que não foi divulgado, que seria a política de retaliação publicamente detalhada, os seus SLAs, atendimento, né? Tempo de atendimento,
E sobre a qualificação dos membros do conselho e quem são eles, também não foi divulgado. E além de um processo detalhado da investigação da cadeia de terceiros. Então, o ecossistema ele opera de forma funcional, mas a empresa restringe muita coisa ao acesso público. Então, uma síntese geral, a empresa possui a maturidade operacional alta, com programa de integridade, engrenagens ativas, certificações, baseada em riscos e canais independentes, uma estrutura sólida que funciona na prática. Por outro lado, existe um déficit de transparência, tem ausência de métricas como SLAs, índices de treinamento, políticas corporativas explícitas. Então gera uma espécie de caixa preta para o pessoal externo, que, como parte final aqui, seria a oportunidade de valor da empresa de elevar o nível de divulgação, documentar e publicar essas métricas que já existem internamente. Então a CPFL pode transformar o compliance como um mero mecanismo para uma vitrine para valorização da própria empresa, né? Então seria isso, pessoal. Obrigado.